Eu vou ter que clonar a resposta que eu fiz domingo depois do 3-0, quando eu disse que se o Roger não teme falar do jogo quando perde, quando o time dele joga eventualmente mal, imagina quando ganha. Ele consegue ser muito claro e usando a terminologia mais contemporânea do futebol, termos que não são muito comuns de 5, 10 ou 15 anos atrás e que agora você tem que entender. Se você não entende direto, entende pelo contexto do que ele está dizendo. Mas o que mais me chamou a atenção é a prudência, além da noite muito feliz do Roger de ter acertado tudo, Jory, da escalação às trocas, o momento das trocas, o papel de quem entrou, por que entrou, para que função entrou. Como a do Tabata, que nós falamos logo da sua entrada, não era para ajudar a marcar o Aguirre, era para reter a bola na frente, porque o jogo estava anormal, o jogo estava mexido com a expulsão, o Atlético Nacional talvez quisesse que quanto mais anormal o jogo, mais chance ele tivesse para poder empatar. E quando entra o Bruno Tabata, a bola fica na frente. Tem os tais 7, 8 passes trocados, os tais 10 segundos que o Roger citou, da retenção de bola no campo ofensivo. Por que o Inter ataca mais pelo lado direito? Falamos no primeiro tempo. É o lado em que o Cardona tentava ajudar o lateral esquerdo a marcar. O Cardona não é bom marcador, ele tem dificuldades de locomoção, ele tem muito talento, mas para marcar é um esforço para ele. E o Inter teve vantagem lá. No segundo tempo teve vantagem também, é no corredor direito que sai o pênalti sobre o Wesley. Então, a maturidade do trabalho do Roger, a maneira como ele explica as coisas para a sua torcida e para a gente, né, que está no microfone, a força do trabalho dele de colocar o Inter candidato em todas as competições que ele está disputando. Na competição de pontos corridos, eu entendo que menos comparado aos times mais ricos, de elencos mais qualificados, mas, Maurício, nem isso, Felipe, proíbe o Inter de sonhar com o título brasileiro. Para mim ficou muito claro que o Inter, a Fortaleza, não vai começar com o time de hoje. Ele falou sobre o gasto energético, físico e emocional de uma partida. O jogo de hoje foi muito duro, Maurício. Como é que é, Pedro? O jogo de hoje foi muito duro. Foi. E aí ele deixou muito claro que esse desgaste deve, embora não tenha dito isso com o vovô viu a uva, esse time que começou hoje não começa em Fortaleza. Eu acho que ele é um titular para Fortaleza, inclusive. O Borré. Borré, né? E acho que o outro é o Bruno Tabata. Sim. O Tabata vai precisar de minutagem, né? E acho que o Tabata começa jogando, para citar não dois. Não duvido aí. Que jogue Ramon do lado esquerdo. O Aguirre não tem reserva porque o jogador que está no banco quase saiu, né? Então o Natan, talvez o Aguirre vá a campo, mas o Ramon do lado esquerdo para segurar o Bernabé. O Ronaldo no lugar do Fernando, eu não tenho a menor dúvida. O Oscar Romero no lugar do Alan Patrick, eu não tenho a menor dúvida. Fernando e Bruno Henrique precisam ser preservados. O Bruno Henrique sofreu hoje com a alta intensidade do jogo. É um jogador que morde muito, que está sempre correndo. Hoje ele sentiu um pouco, não conseguiu acompanhar o ritmo dos colombianos. Então esse cara tem que ser preservado. O Fernando também, um monstro, mas também é o quarto jogo consecutivo, né? E o Alan Patrick entra nessa mesma levada. Sem querer parecer assim que a gente está empolgado demais, mas é que se a gente for pensar nesses jogadores que a gente está citando com razão do desgaste, todos eles têm uma reposição minimamente, uma reposição boa para entrar. Todos eles. A grande questão é saber como eles vão se comportar todos juntos ao mesmo tempo, né? Exatamente. O desafio nesse caso, às vezes o desafio... Uma coisa é o Roger entrar numa zaga com o Vitão num time titular, outra coisa é ele jogar com o Cleiton Sampaio, né? Não, exatamente. O desafio, quando se usa um time reserva, às vezes não é só a qualidade dos jogadores, se o entrosamento. Se o Rocher volta na sequência aí, vai ter que se recuperar da fratura que teve e tudo mais, ele chega e pede licença pro Antony e volta pro gol? Não mais. Não mais. Eu tinha, assim, alguma dúvida em relação à questão de segurança do Antony em uma competição internacional. Os jogos dele contra Bahia e hoje aqui, e aí eu coloco também o Flamengo, embora tenha sido pelo Campeonato Brasileiro, que ele entra no segundo tempo, são jogos de muita segurança em testes dificílimos. Esse lance, cara a cara com o atacante do Atlético Nacional, onde ele faz uma defesa que evita o empate, essa aí entra para um hall de defesas acima da média, né? Porque muda o status dele, é isso aí. Muda o status dele, porque ele evita um resultado que poderia ser outro aqui, né? O goleiro, aquele que faz as defesas quando o jogo está 3-0,
Pô, tá legal, bom goleiro e tal. Mas aqui ele mostra algo que os grandes goleiros precisam ter, que é a defesa importante em momento difícil, momento crucial do jogo. E o Antony mostrou isso. Não há motivo nenhum hoje para que o... E eu acho o Rocher mais goleiro, tá? Mas dentro da forma como o Roger conduz grupo, e ele tem mais tempo ainda, o Rocher vai ficar mais... 2 meses, praticamente isso. 2 meses e meio para se recuperar. O Antony tá mostrando que hoje tem totais condições de assumir a condição de titular do gol do Internacional. Eu, antes desses 2 jogos, eu fiquei com dúvida e eu achei que o Rocher deveria voltar. Hoje, não mais. Para mim, Antony é o titular. Essa é uma questão para a sequência, para a gente observar. Claro, mais adiante ainda tem tempo, mas o Antony tem merecido essa condição, né, que nesse momento é pela lesão do Rocher, mas que lá adiante talvez seja por merecimento mesmo a permanência do Antony, que está muito seguro, dando muita segurança para o sistema defensivo do Internacional.